Pronto, irmão, você pediu mais um estudo, vamos a carta de Deus ao homem, a continuação, né? São 3 vídeos, esse é o terceiro. Eu fiz o primeiro, o segundo, agora é o terceiro. E da questão 9 em diante, a gente pergunta e Deus responde na palavra de Deus, né? Então, o que fazer para entender a Bíblia? Né? Vamos fazer uma oração antes de iniciar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos aqui entre irmãos, entre amigos. Que o Espírito Santo toque em nosso coração, Senhor. E os seus santos anjos nos guarde e nos proteja. Isso lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, a primeira pergunta, a pergunta 9, né? O que fazer para entender a Bíblia? Né? 1 Timóteo. Então, 1 Timóteo é uma série de perguntas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas, né? Só nessa pergunta. O que fazer para entender a Bíblia? Então, aqui vai ter 7 perguntas para Deus e ele vai responder para nós. Certo? Então, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então tá aí. Ler a Bíblia. Isaías 34. Marque essa página 1 Timóteo que nós vamos voltar nela. Isaías 34. Verso 16. 34, 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Então nós estamos ajuntando, né? O Espírito do Senhor está ajuntando, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Não fizemos uma oração para que o Espírito Santo nos ajude, então ele vai ajudar a juntar as palavras. Voltando no 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Continuando a pergunta. Esse estudo é a carta de Deus ao homem, né? O que fazer para entender a Bíblia? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Meditar, já está aí. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, meditar. Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Então, Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo, é 100%, tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tá aí, né? Meditar na palavra de Deus dia e noite, né? Medita dia e noite com oração, né? Fazemos oração para poder o Espírito Santo estar trabalhando no nosso coração. Nunca estude a Bíblia sem fazer oração, nunca faça isso. Logo o Senhor um hino, 2 hinos, 3 hinos e faz uma oração, né, para poder estudar a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai ajudar. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Verso 13.
Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha que importante isso. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Um livro aqui, outro livro aqui. Nós não fomos coisas espirituais, né? Estamos juntando. Então fomos em 1 Timóteo, Isaías, aí volta em 1 Timóteo, Josué, 1 Coríntios, e agora vamos em Isaías, depois em João. Isaías 28. Deu para entender direitinho? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Um pouco aqui, um pouco ali, né? Isaías 28. Isaías 28. Versos 9, 10 e 13. 9, 10 e 13. Verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos. Verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então nós fomos aonde? Em Timóteo, Isaías, Timóteo, Josué, 1 Coríntios, Isaías, João, um pouco aqui, um pouco ali, na palavra de Deus, certo? João 7. João 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, né? Então aí está a questão 9, o que fazer para entender a Bíblia, né? A carta de Deus ao homem, né? A carta de amor, né, para o homem. Para que serve a Bíblia? Segundo Timóteo, para que serve a Bíblia? Essa é a questão 10. Para que serve a Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 3. Então, para que serve a Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 3. Você está vendo uma regra aqui, outra regra ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Um livro com um livro espiritual. Sempre na palavra de Deus. Dentro dos 39 e 27 livros, são 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo. 66 livros na Bíblia. Um pouco aqui e um pouco ali. Um livro aqui, outro livro aqui. Um autor, né? São 40 autores aproximadamente, né? Então, vamos lá. Para que serve a Bíblia? Questão 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Verso 16. Toda é 100%. Antigo e Novo Testamento, né? Toda a Escritura, toda é 100%. Antigo e Novo. Né? Uns falam que vale só o Antigo Testamento, o Novo não. Outros falam que vale o Novo e não vale o Antigo. Isso não é verdade, né? A verdade é toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Agora vamos em Salmos. Entendeu? Toda a Escritura. Esse negócio de falar que o Antigo está valendo o Novo
Isso não vale. E religião que fala que só vale o Novo e o Antigo não está valendo, isso também não vale. Vale toda a Escritura. Né? Pergunta para o padre, para o pastor, o que a igreja prega. Né? Salmos 119. Salmo 119, verso 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração, na mente, né? As tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora verso 105. Bem famoso o verso 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É um guia. Então a palavra de Deus é um guia. Certo? Vamos ver outra pergunta? Essa é a 11, pergunta 11. O que disse Pedro sobre ler a Bíblia? Importante pergunta. Segundo Pedro, vamos lá. O que diz Pedro sobre ler a Bíblia? Questão 11. Segundo Pedro. Segundo Pedro. Capítulo 1, verso 19. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha que lindo, maravilhoso. Amém por isso. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, ela é fiel, ela é verdade, e fazei bem em atendê-la. Temos que atender o chamado, né, de Deus, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Próxima pergunta, 12. Pergunta 12. O que disse Jesus a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, da Bíblia? Vamos lá? João. Passou. João capítulo 5. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então fala dele próprio, né? Jesus fala dele. Próxima. Para que mais serve a Bíblia? Para que mais serve a Bíblia? Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Para que mais serve a Bíblia? Verso 3. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Que bonito, né? Amém. Bem-aventurados, felizes, né? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui ele fala assim, que leem e aqueles que ouvem. A Bíblia fala que tem uns que coçam os ouvidos para não escutar. Vamos escutar. A palavra é sagrada, né? 14, né? Então esse é o terceiro vídeo, a carta de Deus ao homem, né? A carta de amor ao homem, que é a palavra de Deus, né? Questão 14. Qual o método que Jesus estudar a Bíblia? Então Jesus tinha um método de estudar a Bíblia. Está em Lucas 24.
Vamos lá em Lucas 24. Então Jesus tinha um método de estudar a Bíblia. Lucas 24, capítulo 24, verso 27. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, todos está em plural, os profetas está no plural, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Tá vendo aí? Pergunta 14. Pergunta 14. Qual o método de Jesus estudar a Bíblia? Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Falava do próprio Cristo, né? Tá aqui, expunha-lhes o que a seu respeito, falando de Cristo. Então você vê, ele mesmo estava falando dele mesmo. A palavra de Deus fala de Cristo, né? E 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mais uma vez, 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da doutrina e de ti mesmo, né? Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Então fica aí, né, a última mensagem desse estudo. Então foi a carta de amor ao homem, a carta de Deus ao homem, 3 vídeos, espero que vocês gostaram. E aí o próximo estudo há na Bíblia um capítulo que traz a história do mundo em resumo. Gostaria de saber qual é? Só no próximo estudo, só no próximo vídeo, tá bom? Então, próximo estudo, nós temos 1189 capítulos, 1189 capítulos em toda a Bíblia. Um só capítulo há na Bíblia, um capítulo que traz a história do mundo em resumo, até o tempo do fim. Gostaria de saber qual é? Próximo vídeo. Um abraço, boa noite, espero que gostaram. Vamos orar para encerrar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos aqui entre irmãos e amigos, fazendo estudo de Sua Santa Palavra. Espero que o Espírito Santo esteja trabalhando tanto comigo, com cada irmão, cada amigo, e estejam compreendendo passo a passo. Obrigado por tudo, Senhor, pela saúde, pela vida, né, pelo aprendizado que estamos aprendendo de Ti. E queremos a verdade, nada mais do que a verdade. Nós queremos somente a verdade, Senhor. Isso eu lhe peço também, que os seus santos anjos cuidem de cada um de nós. E lhe peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Um forte abraço.